Fala pessoal, aqui é o Joel do EAD novamente e hoje a gente vem com um assunto que talvez tenha sido o assunto mais pedido aí durante esse bimestre, que é falar sobre redação, sobre as dicas de redação. Então, só para lembrar e vocês ficarem atentos, o vestibular da Univesp ele vai acontecer no dia 22 de maio, então já está chegando, né? Então, para deixá-los preparados para a prova do vestibular, então a gente vai falar hoje, vai demonstrar dicas, né? Importante para que você possa fazer uma boa redação. Porque a redação, para quem ainda não viu, ela compõe 20% da nota final. Então, para você ter um bom desempenho, você necessariamente precisa ter uma pontuação boa na redação. E lembrando que você não pode zerar nessa redação. Então, por isso que alguns pontos é muito importante você prestar bem atenção para conseguir, pelo menos, é claro que com as dicas que o nosso professor vai dar hoje aqui, você vai conseguir ir bem nessa redação. Mas, de toda forma, tem que tirar uma pontuação mínima para você poder passar lá no vestibular, tá bem? Então, hoje nós trouxemos aqui o professor Paulo, que vai nos guiar nesse caminho aí para falar um pouco sobre redação. Então, seja muito bem-vindo, professor Paulo. Muito obrigado por atender ao nosso convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. E se apresente aí para que o pessoal, os alunos aqui do EDVideo, possa conhecê-lo, conhecer melhor o seu trabalho. Obrigado, Joel. Agradeço muito pelo convite, fico muito honrado, né, de poder contribuir, principalmente nesse assunto que é tão visado, né, e nos últimos anos tão discutido, e tão necessário também, que é a produção textual, né, que é a redação, não só nos vestibulares, mas, né, no âmbito mais amplo, né. Bom, já sou professor há 10 anos, né? Esse ano, de fato, completo 10 anos que eu estou em sala de aula, eu já tinha algumas experiências com educação no trabalho em museus, né? Educação não formal, mas, de fato, em 2012 eu comecei a lecionar, né? No ano seguinte eu já me envolvi no processo de avaliação de provas também, no foco de produção textual, ou seja, de redação, de vestibulares do próprio Enem também. Uhum. Então, desde esse tempo, né, eu tenho essa trajetória. Eu sou formado em letras, né, pela Universidade Federal do Ceará. Tenho também, né, especialização justamente nessa abordagem da produção de texto, né, também de análise do discurso, ou seja, são assuntos que de fato me interessam, né? Sou professor, na verdade, de redação, língua portuguesa e literatura, mas de fato redação é um assunto que me interessa muito como disciplina e também Uhum. porque, no fim das contas, tudo aquilo que eu leciono acaba chegando nesse resultado da redação, Sim. né? E como você bem falou, né, assim, imagino de fato, né, que é um assunto muito pedido por conta de tantas dúvidas e tantas formas, tantas estratégias que existem, né? Alguns mitos também sobre a Uhum. redação, né? Muita gente fica um pouco perdido, principalmente por conta de cada banca, né? E cada instituto que elabora a prova tem uma identidade diferente para a prova, né? A Uhum. própria é, redação da Univesp, ela tem uma característica muito específica, embora, né, seja da FUNESP, né, que elabora também outros vestibulares, mas Uhum. cada um ela dá um direcionamento um tanto diferente. A gente trabalha aqui, de fato, né, com texto dissertativo argumentativo, mas existem, de fato, alguns detalhes que são importantes da gente tratar, Uhum. justamente para a gente não incorrer num erro, né, ou seja, tomar ali um caminho, né, e desviar do que a proposta pede, né. Uhum. Nesse sentido, a gente, eu começo falando justamente dessa questão que é necessária demais, né, em relação à questão desse tipo de produção textual, que é justamente o foco na estrutura e na própria progressão de texto, né? Esse vestibular ele trabalha muito claramente com essa questão do foco na estrutura, né? A prova ela se concentra demais na questão estrutural do texto dissertativo argumentativo, né? E aí a gente precisa entender, né, alguns aspectos desse texto para a gente não, de fato, não pensar que eu estou escrevendo um texto dissertativo, argumentativo, quando ele não é, né? Primeiro a gente entender que isso, né, esse é um tipo textual,
né? Ou seja, traz elementos maiores, traz elementos mais gerais em relação a isso, mas dissertar, basicamente, é você apresentar um posicionamento em torno da temática que foi proposta, né, pela prova, e você desenvolver isso por meio de argumentos, ou seja, uma defesa de um ponto de vista por meio desses argumentos que devem ser avaliados. Né? Não quer dizer que o foco, apesar do foco da banca examinadora seja a estrutura, queira dizer que necessariamente a gente vai deixar de lado a argumentação. Né? Eu diria que a matéria-prima desse texto é o argumento. Né? Se a gente consegue estruturar bem a nossa argumentação, a gente vai conseguir, de fato, ter um bom progresso nesse texto. E esse é um processo também. Né? A gente também precisa compreender que é um processo. Não dá, eu discuto muito com meus alunos também, né? Principalmente quando vai se aproximando da prova, e vai batendo um leve desespero, né? Assim, em relação a isso, eles pensam muito no sentido de, se eu escrever uma redação por dia, será que eu vou conseguir, né, chegar no objetivo? Não é uma questão de quantidade, né? É uma questão da gente conseguir estruturar bem aquele texto e a gente conseguir estruturar também a forma que a gente se posiciona, né? E o entendimento do que a proposta quer, né? Essa proposta, ela sempre tem um caráter muito direto em relação a isso, né? Muitas vezes a frase temática da proposta traz inclusive um questionamento, ou seja, uma pergunta, né, que deve ser respondida pelo texto como um todo, Sim. né? E por isso mesmo que essa progressão textual ela é fundamental, né? Que seria essa ideia de você seguir uma linha de raciocínio, né? De você seguir ali um posicionamento e levando o leitor desse texto até o final, sendo conduzido por essa ideia, né? A gente tem algumas, como eu falei, algumas ideias meio distorcidas quando a gente trabalha com o texto, né? Porque quando a gente fala das partes do texto, no caso da estrutura, a gente organiza em três partes, né? Três momentos diferentes. E muitas vezes alguns alunos eles pensam que por ser três partes são três parágrafos e não necessariamente é isso, né? A gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso não vai mudar independente de qual seja a prova, né? Pode ser uma prova de vestibular, pode ser um concurso, pode ser uma prova de entrevista de emprego também desses moldes. Isso não vai mudar. O que vai mudar é o que está sendo avaliado. Né? E aí, nesse aspecto, de fato, a Univesp ela trabalha muito com a questão da estrutura, da organização, digamos, física desse texto. Né? E aí a gente precisa também levar em consideração justamente o que cada um desses elementos e cada um desses momentos do texto precisa conter, né? Sim. A introdução é um parágrafo de apresentação. Ele precisa ser objetivo por conta disso, né? Ou seja, eu preciso ser claro e objetivo. A gente precisa abordar por completo o tema, né? A gente precisa, de fato, deixar claro o que o meu tema, que houve um entendimento ali do tema dessa redação, do meu posicionamento, evidentemente, ou seja, como eu me posiciono, e aí também cabe uma ressalva aqui, muitas vezes a gente pensa assim, bom, estou diante aqui de uma proposta, supondo, né, uma proposta como os influenciadores digitais enfim, se relacionam com a questão do consumo, né? Ou seja, como é que eles influenciam o consumo das pessoas. E muitas vezes o candidato ele pensa assim: o que eu sei sobre esse tema, né? Mas não é essa a pergunta que deve ser feita, e sim qual é o meu posicionamento sobre isso. E o grande problema que a gente encontra aqui é que muitas vezes a proposta traz questões que não são comuns, né? Ou seja, eu nunca pensei sobre isso. Eu nunca me posicionei a respeito, né? E é justamente aí que está a chave do desenvolvimento, né? Do destravar esse texto. É muito comum a gente ter candidatos que falem assim: o meu texto eu travo, né? Eu consigo pensar nos argumentos, eu consigo pensar nas ideias, mas na produção do texto, na escrita, eu travo. Isso se dá muito claramente pelas questões de nervosismo, né? As questões que a gente já
sabe que também estão ali junto com essa questão da prova em si, né, a atenção, o tempo em si, mas é muito clara essa questão da ausência de treino, né, experiência de escrita, ou seja, A técnica quanto mais, mesmo, né? né? A parte Como? técnica mesmo, né? Isso, exatamente. As estratégias, né? Ou seja, eu criar estratégias minhas para essa escrita, Sim, né? sim, As ferramentas que eu tenho para, de repente, trazer esse texto a minha identidade de pensamento, né? sim, E principalmente aquilo que o exame está pedindo, né? sim, Porque claramente eles são muito formais nesse aspecto, né? sim, Tanto que no âmbito da avaliação em si, como a gente vai ver mais adiante, ele vai se centrar em três aspectos. E um deles é justamente a estrutura, né? sim, E aí tem um ponto importante também, né? Que essa dissertação argumentativa, ela precisa seguir a norma padrão da língua portuguesa, a norma padrão escrita, né? Isso precisa ficar muito claro. É muito comum a gente ter nesse texto, nesse tipo de texto, uma tentativa ali de diálogo com o leitor, né? Alguns candidatos, acho que brincam de ser Machado de Assis, assim, né? Querem promover um diálogo com o leitor, né? Criar uma aproximação, né? Com o avaliador, né? Como se isso fosse criar um vínculo de proximidade, né? E isso não é interessante para essa prova, porque o que prevalece sempre é o argumento e o posicionamento que está sendo adotado ali. É isso que tem que estar em evidência, não uma certa proximidade, né? Você usar uma estratégia do tipo de comover, né? Ou seja, usar uma linguagem mais afetiva. Isso não é um aspecto que a gente acha interessante, né? E aí eu estou falando tanto no lugar de professor em sala de aula, professor, né, que acompanha e orienta alunos nesse sentido, como avaliador também, uhum, né? Ou seja, recentemente, os meus alunos eles sempre me mandam assim uns memes, umas coisas que eu acho, eles sabem que eu tenho uma postura muito crítica em relação a isso, que me preocupa muito. A gente vê muita coisa pela internet e principalmente de pessoas que não têm, né, uma orientação formal, profissional sobre redação. Vai muito no sentido de, olha, eu fiz isso aqui, deu certo na minha redação, então faça também, né? Só que isso não é garantia de que vai dar certo, né? sim, sim, Uma pessoa obter uma nota, a melhor nota possível, não quer dizer necessariamente que eu também vou fazer isso se eu repetir o que o outro fez, né? E eu vi, né, essa semana, um vídeo que era isso, né? Como agradar o seu avaliador, né? A gente não sabe quem está avaliando o nosso texto. E é por isso sim, mesmo que cada banca examinadora trabalha com critérios, né? E esses critérios são muito claros, né? Eles estão no edital, né? Ou seja, a gente tá muito claro ali. Quando eu peço para o meu candidato, né, que ele escreva em norma padrão da língua portuguesa e escrita, eu estou deixando muito claro que eu não posso usar, por exemplo, marcas de oralidade. E isso, por exemplo, é um dos desafios que a gente tem, porque, evidentemente, é muito mais acessível para a gente a forma de se posicionar falando, né? E é muito comum a gente ver marcas de oralidade, como, por exemplo, este problema acaba trazendo consequências para a sociedade. Isso acaba trazendo, ele é da fala, ele não é da escrita, né? As reduções que a gente tem, né, para, né, outras estruturas que não são necessariamente gírias, mas são expressões informais e que, de alguma forma, prejudicam esse texto. Diria até a credibilidade desse texto, no sentido de um dos aspectos que está sendo avaliado, que é a norma padrão formal e escrita. Quando a gente fala norma padrão, eu não estou falando de usar expressões como odiernamente, né? Os candidatos também adoram usar termos um pouco mais elaborados e que não são do cotidiano, né? Eu acho que nesse aspecto a linguagem ela também ela pesa muito na nossa avaliação porque existe muito isso, né? Ou seja, bom, eu vou usar aqui algumas palavras mais difíceis para dar uma característica mais é um aspecto elaborada. de ser mais culto, né?
Isso, E né? aí, se não for bem empregado, o tiro sai pela culatra, né? Completamente, Porque dá para né? perceber quando a pessoa tem domínio daquele vocábulo e não tem. Para quem está fazendo avaliação, isso é nítido, né? Que a pessoa usou só para enfeitar, né, o texto. Claramente. Eu costumo comparar com como se fosse, por exemplo, a moldura de um quadro, uma moldura muito bem trabalhada, só que o quadro está em branco, né? Ah, É sim. basicamente É, isso, é. né? Você vê, de fato, isso que você falou, Joel, assim, quando a gente está avaliando, salta aos olhos essas palavras que são mais elaboradas num discurso que não é tão elaborado assim, né? Quando ele não flui. De fato, quando você percebe que é um texto de alguém que tem uma prática de escrita, que tem uma prática de leitura, que tem um entendimento daquele tema, Uhum. essas palavras elas vão fluindo naturalmente, elas não aparecem assim de uma forma meio mirabolante, né? E de fato, muitas vezes os candidatos nessa ideia de, bom, vou colocar aqui uma palavra que é mais difícil, mas que não necessariamente eu saiba o que quer dizer, É. ela realmente pode gerar um problema, inclusive, maior, né? Porque Sim, pode gerar é, um problema na coesão do texto é e a verdade. organização das ideias. Então, tudo pode desandar ali, né? Então você pode dizer que E de uma maneira geral, o aluno que vai prestar o vestibular, ele pode usar uma linguagem simples, desde que seja adequada ali ao texto. Ele não precisa usar palavras difíceis ou palavras que ele não tem o domínio, né? Ele fazendo as conexões adequadas, né? Evidentemente de que se remete a outra parte do texto, deixa até a redação mais limpa, né? É uma redação limpa com a linguagem simples, porque linguagem simples não quer dizer que seja errada, né, professor? não, Uma linguagem não mesmo. simples é o que o texto pede no caso de uma dissertação, né, para uma prova de vestibular, por exemplo, né? Sim. De fato, o que prevalece é o argumento. Então, a linguagem ela precisa ser simples, objetiva, clara, né? E de fácil entendimento. Por isso que a gente fala de norma padrão, né? Ou seja, o meio, que é a gramática, na verdade, Uhum, né? Quando a gente fala de norma padrão, a gente está falando da gramática. sim. Se eu, por exemplo, pedir no meu edital, né? Vestibular, enfim, a norma culta, aí já mudou um pouco a história. Aí eu realmente tenho que elaborar esse discurso, né? Eu tenho que usar termos mais técnicos, mais complicados, um aspecto gramatical mais incomum, inclusive, né? Então, de fato, quanto menos o aspecto gramatical saltar aos olhos, melhor, né? Porque ele está ali em favor das ideias e não o contrário, Uhum. né? Nesse aspecto, eu diria assim que os desvios, né, que a gente tem relacionado a isso, estão muito no sentido dessa marca de oralidade, do emprego de acentuação, né? Eu percebo que muitos candidatos eles têm uma insegurança no emprego dos acentos e da pontuação também, e a crase, né? Crase por exemplo, uma situação que muitos não dominam e simplesmente Aí tenta usar e não dá certo. de qualquer forma, assim, você vai imaginar assim, eu já vi emprego de crase de todas as formas, né? Antes Até do ele verbo. empregado aqui no meio, né, da letra A. Bom, a pessoa, inclusive isso foi de uma avaliação de um aluno meu e eu perguntei para ele, por que você não colocou corretamente? Não, porque eu não sabia para que lado era, então eu coloquei no meio. E aí ficou Porque assim. para ver se o avaliador fica na dúvida, né? Na Bom, dúvida eu pelo dou menos certo para ele. Não vai acontecer. Isso não vai a acontecer. intenção foi essa, né? Então, isso demonstra, na verdade, para quem está avaliando, que o entendimento ali não existe, né? Então, Uhum. é preferível que a gente seja mais seguro. Eu sempre falo isso, né, para quem está produzindo texto. A gente precisa se apoiar naquilo que o que funciona para o nosso texto, que é bom, né? Ou seja, no que eu tenho segurança. Eu não vou me arriscar a usar uma palavra que eu não tenho certeza como se escreve. Eu não vou me arriscar a usar um repertório sociocultural que eu Eu não não domino, né? assisti, por exemplo. Então, muito, assim, é muito nesse sentido. Às vezes a gente quer impressionar e acaba se atrapalhando. Isso é um problema, né? Nesse Agora, texto, principalmente. uma coisinha, professor, que assim, geralmente a gente sempre tem que frisar, eu não sei se está na apresentação propriamente, Uhum, mas aí claro. você me diz, que é muito comum num texto, quem não tem a prática de fazer uma dissertação, é utilizar a primeira pessoa, né? Olha, porque sempre dá intenção, como a
a redação ela pede para você discorrer sobre algum tema, então automaticamente quando eu falo isso para você, parece que você está já me sugestionando para eu dar minha opinião. E aí, minha opinião, primeira pessoa, né? Eu acho que no caso das temáticas em questão, aí por mais que você escreva bem, né, que você tenha tido a capacidade de entender aquele tema e você consiga resolver lá, fazer a redação bem legal, se você colocou na primeira pessoa, você já zerou a redação, né? É, assim, eu não diria que zerou por completo, mas que vai prejudicar bastante, vai, né? Porque se você está se colocando no texto, e aí dá para a gente pensar isso em primeira pessoa mesmo, né? Eu acho, eu acredito, na minha opinião, aconteceu comigo, né? Também é muito comum a gente querer usar exemplos pessoais, né? Uhum. Em relação a isso, voltando àquela possível temática, né? Sobre influenciadores digitais, que foi até recente da Universo. Eu já comprei algo sendo influenciado por alguém que eu vi numa rede social. Não é adequado, porque um dos elementos que é muito importante para a construção argumentativa é que a gente tenha uma fundamentação consistente daquilo. E quando eu estou falando de mim, em primeira pessoa, né, nesse tipo de texto, Uhum. eu não tenho como comprovar aquilo. Eu posso estar Sim, inventando também, sim, né? sim. Então, eu não, e outra, é uma questão também de você estar pensando ali com um aspecto muito pessoal, né? Ou seja, a minha percepção sobre a situação, né? É diferente de você estar pensando no amplo, né? Na sociedade como um todo. Se a gente pensar, por exemplo, numa temática como caminhos para combater a poluição plástica na sociedade, né? No século XXI, por exemplo, a pessoa não pode chegar e dizer assim, eu não uso descartáveis, eu evito usar canudos, sacolas plásticas, mas isso é uma percepção da pessoa, né? A gente sabe que existe uma situação séria em relação a isso, Uhum. e o vestibular está pedindo, né? Está cobrando, na verdade, que a gente consiga analisar as informações que existem sobre isso, né? Então, inclusive, essa abordagem, né, e pertinência do tema está em torno disso, né? Quando eu dou uma visão pessoal, eu acabo desviando um pouco enfim, da minha percepção sobre o assunto. Não quer dizer que outros textos dissertativos não usem essa ideia de primeira pessoa, mas neste caso é inviável por completo. Entendi, Isso realmente vai prejudicar o texto tanto no aspecto da linguagem como da própria argumentação. O entendi. adequado é que a gente se mantenha imparcial, né? Quando a gente utiliza também termos como alguns adjetivos, por exemplo, digo assim, essa questão é indiscutivelmente horrível na sociedade. Essa é uma percepção pessoal. Por pior que seja, por mais grave que seja, utilizar um adjetivo dessa natureza, né, isso faz com que eu esteja me colocando ali em primeira pessoa também. Eu talvez não esteja falando, eu acho que isso é horrível. Mas se eu colocar que a poluição plástica no mundo é preocupante, é diferente. Estou dizendo que ela é séria, que ela precisa ser discutida, pensada e combatida, mas eu não estou me colocando em primeira pessoa, né? Eu estou pensando de uma maneira geral, eu estou pensando dentro do aspecto de sociedade, né? Por isso que, de fato, a gente precisa sempre ser imparcial, né? E isso está também no âmbito da linguagem, né? É claro que as escolhas que a gente faz de palavras Uhum. trazem muito das nossas leituras, né? Daquilo que a gente convive, de como a gente interage. Sim, Mas, mas de repente, você se colocar em primeira pessoa realmente não é uma situação adequada. Inclusive, isso pode dar margem, em algumas situações, se a pessoa está contando ali um caso, uma situação pessoal, ele pode, inclusive, aí sim, ser penalizado e zerar essa redação se ele começar a relatar algo. Relato não é texto dissertativo, argumentativo, é narração. E não é o tipo de texto que a gente está trabalhando aqui, o né? texto argumentativo basicamente é defender uma tese, né? Defender um Sim, ponto de vista, não necessariamente o seu, mas um ponto de vista, porque
todo tema ele vai ter, enfim, o que ser discutido. Então a pessoa vai construir lá aquela defesa de tese, né? E aí eu pergunto para você, Paulo, quais são as armadilhas que as pessoas devem evitar para não colocar o texto em primeira pessoa? Porque às vezes eu vejo que quando a gente está escrevendo um texto, mesmo assim em terceira pessoa, em algum momento a primeira pessoa quer entrar ali dentro do texto, né? É comum, eu mesmo às vezes eu me pego, faço todo o parágrafo em terceira pessoa, mas em algum verbo, alguma coisa eu acabo colocando em primeira pessoa sem querer, então tem que ir lá e corrigir. Então, qual que é as dicas que você dá para o aluno que vai fazer o vestibular lá conseguir se manter ali dentro da temática, mas assim, em terceira pessoa, sem incorrer nesse tipo de erro? Qual que é a dica que você dá em relação assim, uso de verbo, ou de conectivos, ou de tempos verbais, alguma coisa assim nesse sentido? Sim. A gente tem uma modalidade na língua, né? Quando a gente está estudando sujeito, né? Tipos de sujeito, a gente pode se valer de dois deles, né? Que é justamente o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. Eles dois, por natureza, eles não trabalham com a flexão de pessoa, né? Primeira, segunda, terceira pessoa, no sentido de você estar se referindo a você mesmo, né? Uhum. Então, esquecer completamente assim a ideia de primeira pessoa, né? Primeira pessoa do singular completamente fora, né? Assim, eu de jeito nenhum, né? A gente pode até utilizar, eu não recomendo, mas pode utilizar o nós, né? Nós pensamos, concordamos que é uma questão preocupante na sociedade, porque você vai partir da seguinte linha de raciocínio, que esse indivíduo ele faz parte de uma sociedade e que é consenso que aquelas informações elas podem ser, né, podem fazer parte de um grupo maior. Ou então usar estruturas como é necessário, é importante, né? Ou seja, você não está se colocando no texto. Essa estrutura ela já dá margem para entender o seguinte: é o argumento que prevalece, o meu posicionamento que prevalece, que é justamente um recurso da língua para justamente marcar essa imparcialidade, né? Ou Uhum. seja, esse distanciamento entre o que está sendo dito e o falante, ou o escritor desse texto, né? Então, é como eu falo, né? Assim, a gente avalia, né, tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. Ou seja, eu estou avaliando ali aquele fragmento, aquela frase, tanto no aspecto estrutural como também de argumento, Sim. né? Então eu consigo fazer essa distinção, né? E claramente isso pode também, né? Ou seja, a escolha que eu estou usando de abordagem ali no texto, isso também vai influenciar na forma como esse argumento está sendo defendido, né? E aí essa questão ela já parte para isso, né? Que é a abordagem e a pertinência do tema. A gente precisa sempre entender assim, o tema, ele sempre vai ser um tema social, ou seja, um tema que está envolvido ali com questões voltadas para a sociedade. Relevantes, né? Ou seja, hum? Relevantes, né? Temas relevantes. Isso, exatamente, são relevantes, mas não são óbvios, né? Essa questão, por exemplo, de vamos adivinhar o tema. O adivinhar é um pouco complicado, né? Assim, eu prefiro pensar na gente discutir temáticas que são possíveis. Claro que toda banca ela tem uma linha, né, de posicionamento muito claro. Por exemplo, a Univesp ela trabalha muito claramente com temas relevantes que estão ali, são recentes, né? São discussões recentes na sociedade. A Unesp também, que é da mesma instituição, né? Da Uhum. Unesp, que também elabora essa prova, eles também trabalham com isso. Porém, a prova tem uma diferença. Ela te pede para você se posicionar muito claramente em ser contrário ou não àquela questão, né? Diferente da prova que a gente está conversando aqui. É também um texto dissertativo argumentativo, mas ele pede para você ser contra ou a favor, o que não é muito comum, né, da gente trabalhar em vestibulares. Os vestibulares eles trabalham com outras características, mas esse exercício é interessante porque ele te obriga a deixar muito claro qual é o posicionamento, né? Às vezes a gente tem aquele texto que vai naquela linha de
existem os prós e contras dessa questão, e ele vai seguindo nessa linha até o final. E aí você chega lá no final e não, Não na tem conclusão, né? conclusão, e você, tá, mas qual é o posicionamento desse texto? Eu não entendi, não está claro para mim. Ele foi apontando uma série de informações, mas ele não articulou nada, ele não analisou nenhuma das informações. Uhum. E esse também é um cuidado que a gente precisa ter para que esse texto ele não se torne meramente expositivo, né? Naquela ideia da gente pensar assim, eu sei muito sobre esse assunto, essa proposta foi ótima para mim porque eu sei muito sobre ela, e aí a pessoa começa a escrever uma série de informações, informando, descrevendo uma série de dados, mas chega um momento em que, quanto leitores do texto, a gente fica pensando, tá, mas e o posicionamento, né? É um texto dissertativo, eu preciso deixar claro qual Deixar é claro a sua o posição, né? meu sim, né? Então, as informações, elas estão, se a gente colocasse aqui na hierarquia, elas estão abaixo do posicionamento, não o contrário, né? Ou seja, eu não posso colocar uma série de informações e depois colocar o posicionamento, precisa ser o contrário, né? Eu preciso realmente que os meus parágrafos de desenvolvimento deixem muito evidente aquilo que está sendo trabalhado enquanto argumentação em favor de uma tese, né? Essa tese ela precisa ficar muito clara, né? É, também no parágrafo introdutório a gente não pode ter é, um número de linhas muito longo, né? Assim, Uhum. por exemplo, 10, 11, 12 linhas, né? De repente a gente tem aquela ideia de vou fazer aqui uma introdução muito completa. De- Ok, Aí tudo bem. depois Depois isso vai fazer não falta, dá para né? seguir, né? Porque tem um número máximo de linhas, né? Isso. E é por isso que esse texto, né, o texto de vestibular, ele é também um texto que precisa de planejamento. Daí a importância do rascunho, por exemplo, Uhum. né? Daí a importância da gente fazer, né? Daí a importância da gente estar aqui hoje, por exemplo, né? Sim. A gente estar atento a isso, de saber que eu preciso planejar o meu texto, eu preciso seguir alguns procedimentos, né? Que no parágrafo de desenvolvimento, por exemplo, eu preciso, se eu seguir uma estratégia, né, que é essa que eu vou comentar agora, dificilmente a gente vai ter problemas ali. Que é o quê? Bom, eu na introdução eu apresentei a contextualização, a abordagem do tema, a problematização e a própria tese. Agora eu preciso desenvolver essa ideia. Eu preciso, num primeiro parágrafo de desenvolvimento, né, que seria o segundo no caso, justificar a tese. Por que que meu posicionamento no texto é esse, né? E a gente vai fazer isso por meio do seguinte: de um tópico frasal, ou seja, de uma afirmação, né? Essa afirmação ela precisa ser explicada, tá? O texto dissertativo argumentativo, ele é um texto sobre explicar fenômenos, né? Ou seja, se eu, por exemplo, falar sobre o comportamento do brasileiro no trânsito no Brasil, né? A gente é um dos países que mais mata no trânsito, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde. Sempre está ali entre quinto, sexto lugar, né? No número de acidentes. Isso diz muito sobre o nosso comportamento, né? No trânsito, de fato. Eu não posso simplesmente dizer assim, porque por que que as pessoas sofrem acidentes, né? Porque elas são imprudentes? Pode ser, mas não é só isso, né? Então eu tenho que explicar esse fenômeno, eu preciso ter dados, informações para mostrar por que que isso acontece. Porque as pessoas bebem e dirigem. Todo mundo, né? Será que todo mundo que se envolve em acidente está Será que é só alcoolizado? isso, né? Será que é só isso? Não é. Né? Professor, Será que é falha mecânica? uma, Não. uma vez eu tinha ouvido uma dica de um professor, e aí você vai me dizer se está correto isso. Ele tinha dito assim: quando a gente vai fazer uma redação, qual que é a dica que ele dava? Então, assim, pegando aí esse do trânsito, por exemplo. Então ele Uhum. dizia assim: olha, sempre começa fazendo uma afirmação que vai dizer basicamente o que você acha daquilo. Né? Então, por exemplo, no caso de trânsito lá, a pessoa começaria assim, por exemplo, sabe-se que o trânsito brasileiro seja talvez o mais perigoso da América Latina. Ponto, uma afirmação. Sim. E a partir desse momento que você faz essa primeira afirmação, aí você vem destrinchando esse tema, defendendo a sua tese. Então, seria correto isso? Começar com a afirmação
de um ponto de vista que você já tem sobre todo o cenário, sobre tudo que você vai escrever. Então, assim, olha, eu acho que o Brasil é um país, sei lá, talvez o país que mais mata na América de acidentes de trânsito. E aí eu venho discorrendo sobre isso, eu faço a introdução e vou desenvolvendo o tema até chegar na conclusão. Você acha que isso seria pertinente, começar com essa afirmação? Sim, sim. Esse é o caminho, né? Se eu chego dizendo isso, né? Ou seja, o Brasil é um dos países que mais registra acidentes de trânsito na América Latina, de acordo com dados do DataSUS, por exemplo, né? Que é a Uhum. instituição dentro do SUS que faz essa contabilidade, né? E aí eu vou explicando, né? Ou seja, é exatamente isso, né? O desenvolvimento ele se centra basicamente nisso, né? Em afirmar, em justificar e fundamentar. Isso é indispensável, a fundamentação desse repertório, a fundamentação dessa informação. Porque senão ela vai cair em algo que é um veneno, digamos assim, no texto dissertativo argumentativo, que é o senso comum, né? Vamos supor que a pessoa more, né, numa cidade em que acontece acidente de trânsito e de repente ela usa essa experiência dela dizendo o seguinte: aqui não tem acidente de trânsito, desse Sei, jeito, sei, né? sei. Aqui, Ah, né? porque eu nunca vi. Eu, nunca vi, não Nunca aconteceu, vi. então, Então é né? Aqui todo verdade, né? mundo não é verdade, exatamente. E aí eu, enquanto avaliador, chego com um texto desse, eu fico aqui onde, né? Porque a gente não tem identificação e nem deve ter identificação nenhuma do candidato, né? Aqui onde? Do que ele está falando exatamente, né? Como é que quais são os dados que ele tem Uhum. para comprovar isso? Então, é muito problemático a gente simplesmente chegar lá e afirmar uma série de coisas sem fazer a devida fundamentação, porque aí sim esse texto ele vai ser superficial, além de previsível, Uhum. né? Então, os dados, né, as informações, elas vão servir como base para aquilo que está sendo desenvolvido ali, né? Se eu tenho ali dados que, por exemplo, os números, né, da lei seca no Brasil reduziram o número de acidentes, sim. Acabaram com os números de acidentes? Não, né? Tanto que ela foi se tornando mais rígida ao longo do tempo. Então, quando o candidato faz essa abordagem, essa percepção a partir dos dados, ele está fazendo uma interpretação textual, né? Ou seja, eu estou interpretando aqueles dados e estou percebendo que, naquele momento, houve uma redução, mas ainda acontece. E acontece por quê? Porque a gente tem imprudência, porque a gente tem motoristas, condutores que usam, né, o veículo de uma forma inadequada, né? Falta de Então, sinalização, né? Por aí vai. isso, né? Então, assim, a gente tem uma série de informações aqui que contribuem para isso, né? Isso também vai funcionar para o segundo parágrafo. Só que no segundo parágrafo, eu preciso pensar numa problemática. Essa questão que está sendo, né, que é colocada para mim como tema, ela tem um problema. Qual o problema? Né? Eu preciso analisar os fatores, né? Como a gente conversou aqui. Se a gente falasse, por exemplo, da situação dos moradores, aliás, a problemática dos moradores em situação de rua no Brasil, né? Que foi um problema que, de fato, aumentou muito no período de pandemia, né? Quais são os fatores que colaboram para isso ser um problema social, né? Quais são os possíveis caminhos para diminuir, para reduzir, né? E sempre nessa percepção de reduzir o problema, e não de acabar com o problema. Porque é difícil a gente pensar em acabar com o problema, né? Não por falta de vontade, né? Mas porque existem vários fatores, Falta de meios né? práticos para a execução, né? Agora, Exatamente, professor, né? uma coisa que eu vejo que é muito comum é quando a pessoa, se por um lado é muito difícil você desenvolver um tema que você não domina ou que você não tem muita afinidade, por outro lado também é muito comum você ver pessoas errarem na redação porque cai um tema que conhece muito. A pessoa conhece Uhum, muito, por exemplo, essa problemática de morador em situação de rua, por exemplo, que você expôs. A pessoa conhece tanto aquilo só que assim, para uma redação, para a realidade de uma redação, a pessoa ela tem que saber qual que é o ponto de tudo aquilo que ela conhece, o que, que ela vai pensar ali para poder falar, né? isso, Porque, poxa, é um problema multifatorial. E aí, se isso. você for abordar, não, porque assim, eu sei que dá vontade às vezes quando você conhece muito sobre o assunto,
de você colocar, olha, não, mas tem esse aspecto, você pode olhar por diversos prismas, né? Aquele mesmo problema, mas eu acho que aí a pessoa tem que ter o bom senso, a habilidade, né? Mas sendo mais preciso, a habilidade de escolher só um ponto. Porque afinal de Sim. contas ele vai ter o que ali? Eu acho que 20 e poucas, 30 linhas no máximo, né? Para fazer. Então Isso. tem que saber fazer isso, né? Precisa ser, é esse o grande desafio, é conseguir ser objetivo sem ser superficial. E uma estratégia importante é você fazer menção, ou seja, mencionar os fatores como um todo, né? Os possíveis também, lógico, a gente não vai dar conta de tudo, mas pelo menos aqueles que são considerados os principais desencadeadores daquele problema, mas se centrar de fato em um, né? Aquele que, digamos, seja o principal problema relacionado a isso. Porque, de fato, eu não vou conseguir dar conta de tudo isso, né? Porque senão também vira um artigo acadêmico, né? Ou É, seja, aí sim. você vai, É. né, 15 páginas, e não é o tempo que a gente tem, né? O espaço que a gente tem, no máximo 30 linhas, né? Então, não há condições técnicas, inclusive, de você fazer isso. E se acontecer, né, como a gente conversou sobre a questão da introdução, fatalmente, se eu me demorar muito nesse desenvolvimento, algo no texto vai ficar prejudicado. E a gente precisa buscar um equilíbrio. Eu não gosto muito de definir assim número de linhas, né, para os parágrafos, mas o ideal, o interessante para você ter uma margem de segurança é você trabalhar ali com parágrafos entre 8 linhas no máximo, né? Lógico, né? Com algumas margens de erro, vamos dizer assim, Uhum. né? 7 linhas ou 9, de uma maneira que você não passe de 10, por exemplo. Porque se Para você fizer ficar isso, bem distribuído, algum né? dos parágrafos, sim, alguma das partes vai ficar prejudicado, Vai. né? E a gente precisa realmente, né? O que é primado pela banca examinadora é a ideia de você conseguir desenvolver com clareza toda essa questão, né? Essa estrutura, por exemplo, né, nesses 4 pontos que eu coloquei aqui, ela precisa se centrar justamente nisso, né? Nessa questão do padrão do gênero textual, que é o que a gente está conversando, né? Ou seja, na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, ter uma objetividade, mas sem ser superficial, né? Ou seja, você seguir aquela estratégia nos desenvolvimentos, né? Dos 2 parágrafos de desenvolvimento. E aí deixar muito claro por que 2 parágrafos, né? Um está justificando a tese. O terceiro parágrafo está justificando a problemática. E isso precisa ficar muito claro, né? E aí isso também tem a ver com a questão da progressão temática. Ou seja, eu estou aqui apresentando meu posicionamento, justificando porque esse é um problema e esse é o meu posicionamento. Agora eu estou me aprofundando nessa problemática e vou pensar na conclusão em possibilidades para que a sociedade possa tentar minimizar esses efeitos, né? Isso é a progressão temática, ou seja, eu estou caminhando com o texto de uma maneira fluida, ou seja, de maneira que eu consiga fazer o meu leitor acompanhar isso e mantendo o eixo temático, né? Aqui é uma diferença muito grande e eu escuto muito dos alunos falando assim: eu acho que eu fugi do tema, né? É muito comum, eu acho que de todos que às vezes nem chegam a fazer isso, fugir do tema. A fuga Uhum. ao tema é você mudar de assunto, né? É você ter, por exemplo, um tema como é, a inserção dos idosos no mercado de trabalho e você falar, por exemplo, sobre a educação, a inclusão de surdos na educação. É completamente diferente, é outro assunto. Fuga ao tema é isso, é você Uhum. ignorar completamente a proposta e caminhar para outro sentido, né? Então, é você falar de poluição, o tema é poluição, e de repente você falar da questão do consumo de álcool associado à direção, né? E como isso é um problema de saúde, enfim. Ou seja, é mudar de assunto. Tangenciar o tema, né? Que é um termo técnico, né? Essa ideia de você fugir, desviar rapidamente ali, é você falar de um dos pontos, é você falar de um dos aspectos. Se, por exemplo, a proposta tratar de caminhos para combater a saúde, problemas relacionados à saúde mental no Brasil. E se o candidato simplesmente falar sobre a saúde pública no Brasil,
ele não chega a fugir do tema, mas ele está tangenciando, porque eu estou falando só de um dos pontos que está sendo trabalhado, né? Então a gente precisa ter essa percepção também, que é também muito em torno daquilo que a gente conversou já, né? Sobre eu saber muito sobre um dos pontos desse tema e de repente eu me centrar somente nele, né? E aí, isso acontece muito quando a gente tem uma habilidade maior em alguma das áreas do conhecimento, Uhum. né? Por exemplo, eu Sim. posso ser muito bom em história e de repente eu vou usar os meus conhecimentos de alusão histórica para construir ali, né, um caminho. Por que que há esse problema na sociedade? Ok, mas isso precisa funcionar em favor do posicionamento, não o contrário, né? Eu conto aqui o caso de uma situação que eu já vi em um texto que apresentava 11 linhas de introdução. Ele fazia ali um paralelo muito bem construído, inclusive, entre a intolerância religiosa e a perseguição, por exemplo, que aconteceu, né, dos judeus no período nazista, a Segunda Guerra, enfim. Ele fazia isso, o texto fazia isso com a construção textual da introdução muito, muito bem, era impecável, né? Não tinha, o problema era 11 linhas. E, naturalmente, dali em diante, ele não conseguiu desenvolver Se essa ideia. perdeu, né? Se Perdeu. perdeu, né? No caso da Isso, progressão temática, você acha que, assim, pelo menos do meu ponto de vista, quando a pessoa está escrevendo lá desde o primeiro parágrafo, já pensando na conclusão, né? Para ter um caminho para seguir, né? Para ter essa progressão que você fala, que uma coisa que é comum, que é a minha percepção, né? Eu nunca trabalhei com isso, mas assim, é a pessoa acabar ficando em círculos, né? Ela não consegue fazer a conclusão. E aí, nesse caso, é não seguir uma progressão temática também, né? Ficar em círculos sim, e não conseguir fechar o raciocínio. exatamente. Isso é a característica desse texto que tem esse problema, né? Ele fica, de fato, repetindo as informações, repetindo ideias e não avança. E, de fato, aqui é um momento em que o rascunho ele é fundamental. Eu acredito que cada um tem uma estratégia de rascunho, né? Alguns alunos eles escrevem tópicos, outros já de fato desenvolvem o texto. Alguns desenvolvem o texto e mudam completamente a ideia para o texto definitivo. E tudo isso está valendo, É verdade. porque tudo isso está caminhando para eu tenho consciência de que meu texto ele precisa seguir uma linha de raciocínio, justamente essa progressão temática. Eu, de fato, preciso iniciar esse texto já sabendo como ele vai terminar. Ele não pode ser uma obra aberta, né? Ou seja, uma história que a gente não sabe como é que ela vai ser concluída. Eu preciso realmente estruturar, e essa estrutura, a partir da qual nós estamos conversando aqui, ela te dá essa garantia, né? Porque eu estou me obrigando a apresentar toda uma linha de raciocínio que, muito claramente, está caminhando para uma conclusão. E essa conclusão, esse desfecho, ele precisa ser também uma retomada, uma reiteração desse posicionamento aliado, na verdade, a essa ideia de uma possibilidade de caminhos para diminuir, né, essa problemática na sociedade. Então, esse texto, essa é a expectativa da banca, né? A banca, quando lança essa proposta, ela está esperando isso do candidato, né? Que ele consiga compreender essa proposta, utilizar o repertório de informações que ele tem, né, em favor da ideia que ele está propondo e construir isso de uma forma progressiva, mas ao mesmo tempo mantendo-se o tempo todo nesse texto, né? Nessa temática, melhor dizendo. Então eu consigo fazer isso dentro dessa estrutura que a gente vem conversando aqui, né? Porque aí eu consigo, de fato, me manter no tema, construir a argumentação, e essa argumentação ela precisa ser construída por meio de um entendimento do que está acontecendo à nossa volta, né? Ou seja, a gente ter também uma atenção maior a informações e atualidades, ter também um entendimento, sobretudo, de várias áreas do conhecimento, né? Ou seja, a gente ter também essa noção de que tudo aquilo que eu assisto, que eu ouço, que eu leio, não só os conhecimentos, digamos, escolares, mas também as referências que a gente tem de filmes, séries, né, as músicas também, elas podem ser utilizadas aqui muito claramente, né? E
você ter domínio sobre isso é muito positivo, porque nada melhor do que você falar de algo que você tem segurança, né? Como a gente até já conversou sobre a questão da estrutura linguística, né? Ou seja, das palavras, no argumento também você percebe quando aquilo ali é um argumento que está sendo utilizado porque a pessoa tem entendimento e aquele texto que é bem clichê, né? Que é aquele texto que tem uma citação, por exemplo, tem uma citação do Thomas Hobbes, né? O homem é o lobo do homem, que muitos candidatos utilizam sem ter a percepção do que significa, né? Mas tem aquela questão do prestígio. Bom, é uma pessoa que tem um reconhecimento, então vou utilizar essa frase, né? Mesmo que não tenha nenhuma vinculação com o restante do texto, né? Isso é problemático, porque isso salta aos olhos, porque fica ali aquela citação deslocada, Perdida né? lá no Sem o meio. menor sentido, perdida, e aí você fica, tá. E ficou claramente a ideia de que a pessoa está usando isso só para preencher um espaço. Ela não conversa com o texto. E isso é um problema muito sério, inclusive. Maravilha. Pois não, professor, pode prosseguir aí que. Tá bom. E aí tem essa questão, e aqui a gente está vendo, né? A gente passou pelo tema, pela estrutura e pela expressão, que são os três aspectos que são avaliados pela banca, né? E aqui, nesse aspecto, eu chamo a atenção para três pontos. A linguagem, como nós já conversamos, a linguagem ela precisa ser impessoal, clara e objetiva, né? Sendo bem claro aqui, nada de invenções, né? Assim, a gente não é legal a gente inventar, até mesmo na questão da letra, né? Eu já tive casos de relatos de alunos que escrevem com a letra manuscrita, né? Diacrítica, aquela, né? Que a gente aprende na escola, e resolveram fazer a redação com outro tipo de letra no dia da redação. Um conselho que eu sempre dou é qualquer é, teste, qualquer experimento que você for fazer, faça antes da prova, né? O momento da prova não é o momento de você testar algo inovador, né? Sim. É um momento de você ter segurança em algo, né? Professor, Para e que você você, por acha, exemplo, nesse tema aí que você falou, você acha que sim, tem algum, assim, geralmente a pessoa, o avaliador, ele vai fazer uma distinção entre ser uma letra cursiva ou uma letra de forma, por exemplo? Porque eu até hoje, eu nunca fiz uma redação com letra cursiva, que eu não consigo escrever. Talvez por característica mesmo da minha personalidade, eu sou geralmente muito ansioso, eu escrevo rápido e eu não consigo fazer aquelas letras cursivas. E assim, eu nunca tive um desempenho ruim na redação, né? Mas eu pergunto porque, por exemplo, eu já vi concurso público ser cobrado a escrita em letra cursiva. possível. E pode O que fazer isso acontece? porque basicamente o nosso mundo ele é feito de letra não cursiva, né? Sim, sim. É, depende do edital, né? Se o edital está me dizendo que eu preciso seguir ali com letra cursiva, e muitos concursos fazem isso para evitar fraudes, né? Isso é mais realmente para concurso público, né? Alguns pedem para que você escreva com a letra cursiva. Eu confesso, né? Até como professor, que no início eu tinha muita dificuldade nessa questão do uso do quadro, da escrita, enfim. A gente está acostumado a escrever, né? No caderno, no papel. A gente passa para o quadro, a gente tem que se adaptar um pouquinho. E eu acabei não usando mais letra cursiva. É Minha letra cursiva difícil, né? não é feia, mas não é a melhor, principalmente em redação. Eu tenho a mesma situação que você relatou, eu também tenho. Então eu acabei optando por uma letra e virou minha letra mesmo, se tornou minha letra. Mas não há essa distinção, né? O que a gente vai prezar aqui é que essa letra seja legível ou não. Letra legível não é letra bonita, né? Letra legível é aquela, evidentemente, que a gente consegue Lê. observar o que está sendo visto, lido, né? Letra, a gente, às vezes, né? E isso é uma lenda, né? De que uma letra bonita vai ter uma nota maior, Não, não imagina. necessariamente. Não. Não. Eu posso ter um texto lindo, né? Visualmente, mas Horrível, vazio. sem conceito É, nenhum, vazio. não, né? Assim como eu também já tive textos, né, que me deram muito trabalho para corrigir,
né, com a letra muito mais complicada, mas que tinham ali uma argumentação consistente, né, que você tinha realmente um critério, digamos assim, de avaliação que não passa pela letra, né? Claro que isso vai dar um pouco de trabalho, vai, mas não é, vou fazer uma letra bonitinha para agradar o corretor, isso não existe. Não existe. Mas eu recomendo sempre que a gente possa fazer o nosso melhor, né? Claro. E se eu acho que, de repente, a minha letra é meio prejudicada e tal, se eu for fazer uma outra letra que não seja cursiva, que isso seja feito antes, né? Porque esse caso desse aluno, como ele nunca tinha feito isso, e ele partiu direto para a folha, ele cometeu vários erros ali, né? Ele não fez rascunho, ele partiu direto para a folha definitiva, e aí, como ele nunca tinha feito isso, o que aconteceu? Ele fez um número menor de linhas. E aí ele entrou em pânico ali, Começa a fazer né? Que ele letra achava. pequenininha. Começou a fazer uma letra muito pequena e aí Ah, ele, já não, vi isso acontecer. Vai já diminuindo me a dei letra mal para aqui. caber, né? Sim. E ainda tem outro detalhe, né? A pauta, né, da folha também muda, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz as oportunidades que eu fiz o Enem, eu senti muita dificuldade, porque a minha letra, inclusive, hoje ela é menor do que ela era. E eu acho que se deve muito a isso, né? A fazer caber nas pautas das folhas de prova de vestibular, né? Mas de maneira alguma a letra é um critério de avaliação ou de exclusão, E né? misturar as letras. Colocar Aí é parte problema. manuscrito e parte de forma. Aí é problemático, Aí é. porque aí a gente tem o seguinte: eu preciso seguir um padrão, né? Assim, essa questão, e principalmente a partir desses critérios de avaliação, né? Quando a gente está falando da estrutura, a gente está falando da organização de parágrafos, das margens, mas também da letra. E aí você ficar nessa alteração de, vou colocar aqui uma letra cursiva, mas agora eu vou colocar uma letra de forma. Hum. Isso pode te gerar problemas, né? Como eu já vi, por exemplo. Esse é o meu Tem padrão gente de que faz. escrita, cara. Meu padrão de escrita é assim. Exatamente. Eu faço Isso, a maior parte de forma, mas algumas, por exemplo, o M é muito comum sair para mim o M normal, é cursivo, né? cursivo, né? O que eu vejo muito, por exemplo, são letras como a letra P, a letra T, Também. de forma, e ela pode ser entendida como uma letra maiúscula. Maiúscula. E aí é o problema, porque essa diferença entre maiúscula e minúscula, ela pode sofrer uma penalidade ali, Hum. né? Porque quando a gente está falando de linguagem, né, o que que a gente precisa entender o que é? É a forma, são os meios, né, são as estratégias que eu tenho para poder fazer com que essa mensagem seja transmitida. E aí vai o vocabulário, vai a forma de que eu estou escrevendo, né? Tudo que contribui para isso, né? Então, se eu utilizo uma linguagem que passa por essa distinção, né, de letras, isso pode prejudicar o candidato. E como a gente não vai correr nenhum risco sobre isso, então a gente segue a mesma linha. Se eu vou fazer, por exemplo, uma letra de forma como essa que está no slide, né, por exemplo, eu preciso fazer uma distinção de aumentar, por exemplo, Maiúsculas e aqui em minúsculas, linguagem. né? Fazer uma distinção. Porque aí eu deixo muito claro para o meu avaliador que eu entendo, né, que ali é uma letra maiúscula e que ali cabe essa situação. Essa questão da precisão vocabular também, ela precisa ser muito enfatizada, né? Aquilo que a gente conversou lá no início, sobre a gente utilizar palavras que a gente domina, né? Eu nunca vou usar uma palavra que eu não tenho certeza do que ela quer dizer, né? Eu nunca vou usar uma palavra que, de repente, pode gerar ambiguidade, né? Ou mesmo, e aí a precisão vocabular passa muito também pelo uso de pronomes, por exemplo, né? Se a gente tem ali dois antecedentes, né, duas palavras, dois substantivos que estão no plural masculino, e aí de repente você logo na sequência diz assim: eles não sabem como agir. Então eu preciso fazer uma menção mais direta de a quem eu estou me referindo, né? Ou seja, a precisão vocabular ela contribui também para o entendimento do texto, né? E principalmente essa questão também da norma culta e norma padrão. É notório que cada pessoa se expressa de uma forma, né? E que muitas vezes, e são poucos os casos, né, em que a gente observa pessoas que falam como se escrevessem, né?
Eu tenho um amigo que é exatamente isso, né? Um professor de matemática que preza pela norma culta, né? Até eu que sou professor de português, eu fico até às vezes com receio de falar alguma coisa, ele não me corrigir, mas ele de repente, não, essa colocação pronominal aqui não está adequada, né? Ele é, eu acho que uma das poucas pessoas que eu conheço que ele fala como se escrevesse, né? Ele realmente ele se entusiasma com isso e tudo. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade para muita gente, assim, né? A gente fala de uma forma, escreve de Escreve outra de e está outro. tudo bem. É. O que a gente precisa entender é que cada situação de comunicação exige uma linguagem diferente, Sim, né? Por sim. exemplo, a nossa conversa aqui, mais informal, a gente é uma conversa, né? Falada. Então a gente se permite a usar aqui algumas expressões que a gente não usaria, por exemplo, num texto escrito, Sim, né? sim. E isso fosse, por exemplo, se a gente estivesse conversando aqui, na verdade, mas se fosse um material elaborado sobre isso, a linguagem talvez fosse outra, né? Nesse contexto em que eu estou sendo avaliado em relação à norma padrão da língua, é isso que eu estou pedindo. Às vezes a gente pensa muito nisso, né? Ah, eu vou ser penalizado porque a ortografia dessa palavra está inadequada, então perdi ponto. Mas se eu uso também termos extremamente rebuscados, né? Que me lembram muito, por exemplo, um poema parnasiano, né? Aquela coisa mais Uhum. hermética, mais difícil para poucos, isso também vai gerar prejuízo, né? Porque há uma grande diferença. Às vezes, quando a gente está falando de gramática, nas aulas de gramática é muito comum, às vezes, sair uma norma culta no lugar de norma padrão. A norma culta é exatamente essa elevação da linguagem, né? E que acaba restringindo o discurso. E não é isso que esse vestibular quer, né? Ele quer que você consiga transmitir a sua ideia para o maior número de pessoas. Eu costumo comparar isso a, por exemplo, a linguagem jornalística, né? A linguagem falada mesmo jornalística, né? Em um telejornal, por exemplo, num conteúdo jornalístico no YouTube, por exemplo, eu preciso usar uma linguagem que tanto uma pessoa com menor instrução consiga compreender com alguém que tenha, né, uma formação escolar maior, né? Ou seja, é por isso que a gente usa a norma padrão, né? Porque se eu elevar demais essa linguagem, alguém não vai entender, né? Se eu Sim, sim. diminuir muito, né? Se eu aproximar muito essa linguagem do coloquial, do informal, esse texto vai perder credibilidade. Porque aí a avaliação vai pensar assim: essa pessoa está falando, ela não está escrevendo, né? Ela está transcrevendo uma fala. É como se ela estivesse falando o texto que ela está escrevendo. E se eu estou pedindo, se eu estou avaliando a norma padrão, isso não está no padrão, né? Então, esse é um problema que também precisa ser observado com atenção. E aí, uma dica que eu dou em relação a isso é que quando a gente transmita, né, o texto do rascunho para a folha definitiva, ao invés da gente fazer isso de uma vez só, claro que isso aí também depende muito do tempo, né? O tempo geralmente é um inimigo da gente nas É, provas, verdade. né? Mas o ideal é, estou aqui com o meu rascunho, vou passar o primeiro parágrafo, eu faço a leitura desse primeiro parágrafo para observar todos os aspectos ali, se está tudo certinho, se falta alguma coisa. E aí vou fazendo esse mesmo exercício nos demais, né? Ou seja, eu não passo tudo de uma vez, mas eu leio o primeiro parágrafo, aí agora eu posso passar o segundo. E aí vou para o terceiro e para o quarto e assim por diante. Porque assim eu vou ter uma segurança maior de que tanto a minha ideia quanto a estrutura linguística está sendo obedecida ali, ou seja, eu seguir, né, pelo caminho mais adequado. Eu faço, né, essa escrita e claro, isso, como a gente, né, como eu comentei aqui, depende muito do tempo que está sendo adotado ali. Se eu tiver meia hora para passar essa folha, né, para a folha definitiva, eu não tenho o que fazer, né? Eu tenho que ter o máximo, lógico, de atenção possível, mas, né, levando sempre em consideração que o que eu preciso respeitar ali, o que eu preciso obedecer é a precisão de palavras que eu estou usando, né, em favor daquilo que está sendo desenvolvido nesse texto, né? Maravilha. Sim, Bom, então a gente falou do tema, né? Do tema que a gente não pode fugir, a estrutura sim, e essa que foi a expressão, né? Então, linguagem, isso, vocabulário, norma culta.
Isso. Aí o próximo slide. Esse aqui já finalizou esse slide. Esse, sim. Maravilha, então tranquilo. Bom, professor, então basicamente aqui, para resumir, a gente tem que fazer uma redação que siga o tema que foi proposto, né? Não fugir do tema. Isso, inclusive, é fundamental, porque senão Sim. fugiu do tema, zerou a redação, né? Então, fugir, se ater ao tema, fazer isso dentro de uma estrutura que compreenda início, meio e fim. Então, nesse início a gente coloca ali começa com uma afirmação, faz uma introdução. Na parte seguinte, a gente faz um desenvolvimento, que é basicamente uma justificativa disso que a gente Isso. colocou nessa parte inicial, e por último, a gente conclui. Né? E lembrando Isso. sempre aí de usar expressões que evitem a primeira pessoa. Né? Então, isso a Sem gente, dúvida. em vez de eu acredito, acredita-se. Né? Então, eu Por acho. exemplo. Né? Então, a gente vai mudando isso para colocar dentro disso. E uma coisa que é muito importante que a gente falou hoje aqui, bastante, né, tanto no começo quanto agora no final, é justamente essa questão. Se não tem domínio sobre aquele vocábulo, não usa, né? Até porque é para não ficar destoante, né? Porque você imagina, eu conheço um termo só que é destart, né? Geralmente no meio jurídico eles usam muito, né? Em vez de usar Sim. ao invés de, é destart. Então você imagina, Start. você está Sim. usando todo ali tá fazendo uma construção legal, bacana, aí no meio disso se você coloca um destart, vai destoar de todo o resto. Muito. Porque quando E você usa um vocábulo assim, espera-se que todo o seu texto esteja acompanhando esse vocábulo, assim, no sentido de estar uma norma mais culta, como você disse, né? Então, assim, isso. seja simples, objetivo, né? E não fuja ao tema. Basicamente isso, né? Basicamente isso. E isso também vale para o próprio repertório, né? A gente vê por aí muito, né? Principalmente assim, repertórios que estão em evidência, né? Vi recentemente como usar 10 temas, né? 10 assuntos para usar o Batman na redação, né? Ok, tudo bem, mas aí você tem um princípio básico: assistir ao filme, né? Ler o livro, Sim. né? Ou seja, saber do que Ter você está opinião, falando. né? Ter opinião. Exatamente, porque aí aquilo ali funciona como um caminho, uma possibilidade. Olha, você pode falar sobre isso relacionado a determinado tema, tudo bem, mas eu preciso tirar minhas próprias conclusões sobre aquele repertório, né? Por isso que também, assim como a gente não deve utilizar termos que a gente não tem segurança, um repertório que a gente também não domina, né? Inclusive ele pode ser muito mais problemático, né? Além da questão, né, que muita gente às vezes me pergunta se pode inventar, né? Ou seja, eu não tenho certeza sobre esse dado, essa informação. Eu posso inventar, né, que o IBGE fez uma pesquisa sobre isso, que saiu na Folha, alguma coisa? Outra ideia boa. Não. Eu não lembro exatamente onde eu vi, mas eu vi, né? Então não use. Se você não Eu lembra, acho que foi no não é, WhatsApp, né? WhatsApp. assim, uma corrente WhatsApp que, né? 2020. Isso, né? De acordo com o Twitter, então, não dá, né? Não é possível. Porque eu não posso Agora, pela minha fundamentar aqui. experiência, professor, falando nessa parte Uhum, aí, quando a gente tem um bom repertório, e bom repertório eu me refiro assim, a pessoa que reflete bastante sobre as coisas, né? Independentemente de ler sim, muito ou não, mas é uma pessoa que reflete muito sobre a vida, sobre as coisas. Geralmente essa pessoa, mesmo se for dado um tema que ela não domina, mas se ela é uma pessoa que tem por hábito refletir sobre as coisas, eu acho que ela consegue se dar bem, né? Porque assim, você pode não dominar aquele tema, mas uma coisa que você comentou e que eu achei interessante lá no início é que o que é, por exemplo, quando se dá um tema, mas existe por trás ali o que ele quer saber de você, são os argumentos, né, que dão base para todo aquele tema. E muitas vezes, mesmo você não conhecendo a fundo aquele tema, não dominando, mas você entendendo as raízes daquilo, você pode utilizar isso como, né, a partir disso para poder fazer um argumento, né, uma tese, um sustentar alguma coisa assim, né? sem dúvida. E aí cabe, né, Joel, uma outra observação que o que eu faço com os textos motivadores? Eu posso utilizar como repertório? Pode.
mas com calma, né? É interessante fazer justamente essa reflexão, né? Essa observação que você fez. Não necessariamente um texto que vai obter uma nota maior é aquele texto que tem uma diversificação maior de repertórios, né? Como a gente já conversou, eu posso ter, de repente, cada parágrafo a pessoa traz um repertório diferente, mas ela não disse nada de novo. Uhum. E de repente eu posso ter um que sustenta ali uma linha de raciocínio mais simples, vamos dizer assim, e que é mais efetivo. A única observação que eu faço, né, é que se a gente for utilizar no texto algum dos textos motivadores, precisa vir um repertório do candidato, né, um repertório dele. Porque se eu só utilizar os textos motivadores, para a banca, a leitura que vai ser feita é: esse candidato não tem repertório externo. Ele não tem nenhuma leitura, nenhum entendimento além do que a gente propôs. Né? Os textos motivadores eles funcionam ali para orientar e para especificar o tema, para dar uma direção. Né? Por isso que eles existem. Né? A maioria dos vestibulares trabalha assim, com os textos, a coletânea de textos e a frase temática. Raros são aqueles que só têm a frase temática, só apresenta a frase temática, muito pouco mesmo. E os textos eles estão ali por um motivo, e é esse, né, de dar um encaminhamento. Pode ser utilizado, principalmente os dados estatísticos, né? Muita gente tem dificuldade para decorar, memorizar. Eu, por exemplo, né, memorizo quase nada assim. Mas é justamente essa leitura que faz com que a gente tenha esse entendimento, né? Assim, porque, evidentemente, a gente não vai, né, como conversamos aqui, vai adivinhar o tema, né? Ah, o tema é sobre isso, então todo mundo vai estudar sobre esse tema. Não. Um dos elementos que está sendo avaliado também é a capacidade desse candidato em estar inserido no mundo, né? Ou seja, ele está ali sabendo o que está acontecendo e poder escrever com tranquilidade sobre qualquer assunto, né? Então, essa dinâmica, né, de ter esse entendimento, ter um hábito, né, de saber sobre algo, né, e aí não dá mais para a gente dizer assim, ah, mas eu tenho dificuldade com a leitura. Tudo bem, mas a gente tem podcast, a gente tem conteúdos em vídeo, a gente tem infográfico, ou seja, você tem uma diversificação de conteúdos, Uhum. né, e de assunto, da forma como os assuntos são apresentados para a gente, que a pessoa não pode ter essa desculpa de eu não consigo ler, né? Agora, o que é fundamental é justamente essa capacidade de interpretação. Por isso que a redação ela envolve, né, tantas habilidades juntas, né? Quando a gente está escrevendo, na verdade, a gente não está só escrevendo, mas a gente está desenvolvendo ali o produto de todo vamos dizer assim, um bastidor, né? Vamos dizer assim, que é justamente a interpretação que a gente tem das informações, as próprias informações que nós temos, né? A nossa forma de se expressar. Então, é uma série de elementos, série de processos que está sendo desenvolvida ali. Por isso que, inclusive, né, a maioria dos vestibulares, ela é o primeiro critério de desempate, E né? principalmente se a gente estiver falando de. Eu acho que uma redação ela diz muito sobre como você organiza o seu pensamento, né? Porque às vezes a pessoa. Você consegue perceber isso, assim, argumentos que são desconexos, né? Se você for Sim, analisar cada trecho, você fala assim, pô, tem sentido nesse micro contexto, mas aí você vê que ele é desconexo, né? Então, ou seja, a pessoa até tem uma capacidade de refletir sobre as coisas, mas ela não organiza muito bem esse pensamento, essa forma de pensar, né? E eu acho que numa isso. redação você consegue saber muito bem se a pessoa consegue organizar o seu pensamento, né? Basicamente isso. A pessoa que organiza bem o seu pensamento, né? Ou seja, que consegue refletir sobre aquele tema, né? Na sua cognição, ela vai conseguir ter mais facilidade de fazer uma redação, por exemplo, né? Com certeza. É, Isso, inclusive, a experiência que a gente tem como avaliador, a gente vê de tudo, né? Então, assim, eu já vi um texto, por exemplo, que tratava sobre a questão da manipulação do comportamento dos usuários da internet pelos dados que são fornecidos, e a pessoa quis justamente trazer uma série de informações que eram meio conflitantes. Então, por exemplo, no primeiro parágrafo ele já falava assim que o fato da gente ter é, uma tecnologia que nos
monitora, por exemplo, evita que os jovens cometam assaltos e se tornem depressivos. Nessa linha de raciocínio, né? Ou seja, ele está generalizando, ele está dizendo que se não tiver câmeras de monitoramento, todo mundo é delinquente ou então é depressivo, ou os dois, né? E ele vai seguindo essa linha completamente confusa no texto, né? Uhum. Dá para, de repente, né? E eu, como avaliador, eu tenho muita percepção assim de eu preciso ter cuidado com o que eu vou avaliar, porque depende ali a nota da pessoa, de repente a vontade dela de entrar num curso, que de repente é o sonho da vida dela. Então eu tento, claro, né, extrair o máximo possível, mas esse texto era impossível de você dizer, não, esse texto tem coerência. Não Uhum. tem, né? Mesmo que eu pensasse, e isso é outro ponto também que a gente precisa levar em conta, né? Ah, mas eu quis dizer isso no texto. Mas entre você querer dizer e você dizer de Você fato, dizer de fato, o caminho há um muda. caminho muito diferente, né? É verdade. Então, eu posso, de repente, ter uma série de informações de âmbitos diferentes nesse texto, mas se eu não fizer a conexão adequada, ele vai se perder, Sim, com né? certeza. Então, a gente precisa realmente cuidar, né? Ter esse hábito mesmo de refletir sobre aquilo que está sendo proposto para a gente, né? Por que que isso é uma questão? Por que que isso é um problema social, né? Então, a proposta da redação, ela traz muito disso, né? Exatamente isso que você falou, né, Joel? Que é a questão de como a gente se posiciona, de como a gente pensa, né? O que está à nossa volta, né? E sair, principalmente, pensar fora da caixa, né? Ou seja, aquele exemplo que foi comentado aqui, mas na minha cidade não tem acidente de trânsito. Tá, não tem na sua cidade, mas tem de outras pessoas, né? Uhum. Eu lembro de um tema recente, do Enem também, que era a democratização do acesso ao cinema no Brasil, e muitos alunos tiveram dificuldade, pelo simples fato de que, pelo menos os alunos com, né, eu tenho contato, vivem numa cidade, né, uma capital, então isso não é uma realidade, isso não é um Todo mundo vai problema. pro Ir ao cinema, cinema, né? todo mundo vai para o cinema, né? Todo mundo tem acesso ao serviço de streaming, ou seja, não é um problema. Eu não consigo. Eles falavam isso para mim. Eu não consigo ver isso como um problema. Isso não é um problema. Não é um problema para a gente. Mas existem pessoas em lugares isolados que nem luz elétrica tem e que não têm acesso a cinema, consequentemente, a uma forma de conhecimento, Sim. né? Então, é isso também que as propostas, elas exigem da gente, a gente pensar um pouquinho fora da nossa zona de conforto. Por isso que escrever é tão desafiador, porque ele envolve uma série de lugares que incomoda, né? Escrever incomoda, escrever dá trabalho também, né? Escrever é um exercício constante, né? Sim, sim. Então, se a gente deixa de lado ou fica, não, hoje eu não vou fazer, ou então, não, isso aqui eu vou deixar, vou ouvir, mas não vou prestar atenção, acaba se tornando um hábito ruim, né? E escrever é um hábito, e um hábito positivo, que traz muito mais benefícios do que problemas, vamos dizer assim, né? Maravilha. Bom, professor, então acho que por hoje a gente já conseguiu falar sobre bastante coisa, né, relacionado à redação. E agora eu Sim. vou te colocar aqui numa saia justa, porque eu já vou fazer um convite, já esperando a sua resposta, que seja sim. É o Sim. seguinte, hoje a gente falou, né, deu as dicas de como é que deve ser uma boa redação, os aspectos que a gente deve levar em consideração. Então, eu quero convidá-lo para a gente fazer mais 2 episódios, né, relacionados ainda à questão de redação, que seria o seguinte: pegar uma redação boa e uma redação mais ou menos para a gente ir analisando a redação. Então, olha, aqui né, a pessoa fez bem aqui, aquela errou, aquela poderia ter feito melhor. E uma redação que não foi muito boa, que fugiu do tempo. Pegar alguns exemplos de redação e Sim. poder fazer alguns episódios. Evidentemente que eu acho que vai dar pelo menos mais 2 episódios, né? Para não colocar tudo numa só. O senhor topa fazer isso para a gente? Com certeza, vai ser uma satisfação muito grande. Eu acho que uma das situações que eu acho mais interessantes em relação a isso é justamente a gente mostrar exemplos, né, Maravilha, do que deve ser feito, do que não deve ser feito, né? maravilha. E eu topo
Com certeza, sim, porque eu acho que isso faz com que a gente consiga enxergar no nosso texto aquilo que funciona e aquilo que é Aquilo que não problemático, funciona. né? Maravilha. E muitas vezes na correção escolar, né, e eu também, por trabalhar em colégio, também sou prova disso por conta do tempo, a gente Uhum. acaba tendo uma correção meio mecânica, né, assim, de ir marcando, mas sem muita explicação. E eu acredito muito mais num exercício como esse que você me convidou a fazer, porque assim a gente consegue mostrar o que de fato, né, uma banca como a da Univesp, ela cobra e o que que ela não quer, de fato, né? E eu topo de primeira hora, com certeza. Maravilha. Então já viu aí, né, pessoal? Então o professor ele vai preparar para a gente esse material. Esse material está indo ao ar aos sábados, né? No caso, esse daqui, né? Sim. Está sendo publicado ao sábado agora, às 3 horas da tarde. E aí eu vou verificar com o professor ainda para ver se essa semana, o senhor acha que essa semana dá, professor? Essa semana que vai entrar agora, para fazer uma Podemos, com coisa desse tipo? certeza. Maravilha. Podemos sim. Então, pessoal, você que vai prestar o vestibular da Univesp, o vestibular já está aí, né? O mês que vem aí, já semana que vem já é o mês que vem, então no dia 22 vai ser a prova do vestibular. Então, já se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar a gente, compartilha com seus amigos e ativa o sininho para receber a notificação, porque conforme a gente for postando esse material, você vai ser avisado. Então, a gente vai postar esses exemplos. Então, de tudo isso que a gente falou, o professor vai trazer umas redações como exemplo para que vocês possam treinar. E até o dia 22 vai dar tempo de vocês, de acordo com o que o professor for passando e passar como dica, você vai treinando em casa também. O exercício, afinal de contas, né, professor, é a melhor forma da pessoa realmente aprender, né? Então aí você vai fazendo lá sua redação, né? E vai testando aí essa maneira, enfim, está preparado para no dia da prova lá, né? E para você que ainda não conhece o nosso site, o EAD Vídeos, a gente tem disponível lá na plataforma um curso que é totalmente gratuito para os alunos que vão prestar o vestibular da Univesp. Então você entra lá em univespvestibular.com.br ou vai direto no site eadvideos.com.br que tem o curso lá de Univesp 2022 com a resolução dos exercícios anteriores do vestibular. E esse vídeo aqui também, né, juntamente com os próximos aí que a gente vai fazer da correção da redação, vão estar lá no site também, tá bom? Então é gratuito, você não paga nada e você vai ter um excelente material lá para você estudar, tá certo? Opa, quase caiu o microfone aqui. Professor, então eu queria agradecê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação e espero você na semana que vem para a gente poder concluir aqui, fechar com chave de ouro essa parte aí de redação, para que o pessoal possa se dar bem lá na redação e quando estiver lá se dando bem, se lembrar da gente, desse apoio que a gente deu aí, tá certo? Com certeza. Eu agradeço demais, Joel, o convite e já reforço novamente, estou topando o convite para os próximos episódios para a gente falar um pouquinho mais de redação para justamente fazer com que o pessoal consiga ir muito bem nessa prova. Maravilha. Então, pessoal, até mais. Deixa seu like aí, se inscreve no canal e tamo junto. Tchau. Entendeu?